Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu vi o e-mail, quem mandou o meu e-mail foi a Júlia, não foi? Isso. Hum, A gente ficou com dúvida, Cristiano, principalmente para calcular a área de declividade, sei. porque a gente pegou a área total que você disponibilizou, né? Aí a gente calculou Hum, as áreas institucionais, as áreas verdes, as APPs, e aí na área de declividade, maior que 45%, a gente ficou um pouco perdido. Mas aí a gente utilizou um mapa de declividade que a gente usava na primeira etapa. E nesse mapa não tinha na área de estudo declividade maior que 45. Aí a gente uhum. considerou a declividade igual a zero, mas a gente não sabe se isso é certo. Não, teria que calcular a declividade, né? Manchas de declividade para essa área aí, né? O problema é que vocês não tiveram topografia, né? E o geoprocessamento, só alguns de vocês estão fazendo agora, né? Que a gente está abordando alguma coisa dessa natureza. Mas aí o que que você faz? O que que a gente costuma fazer? Antigamente a gente fazia um ábaco, né? Para calcular essa declividade, mas hoje a gente já pode fazer de outro jeito. Então eu vou abrir a tela aqui para vocês e vou começar e vou fazer como se estivesse fazendo uma apresentação, né? Vou apresentar aqui, ó. Hum, hum. Estão vendo aí o AutoCAD? Sim. Pronto. Então vejam os movimentos, né, da curva de nível. Deixa eu ver aqui. Onde que ela está? Vou tirar essa Shura aqui por enquanto. Cristiano, Ui, boa tarde. Só uma dúvida. A área nossa que a gente vai, né, quem fala? estudar é essa rachurada aí? Exatamente, é esse limite vermelho aqui, ó, tá vendo? Entendi. Quando a Essas gente curvas que for... eu já gerei aqui para vocês já são curvas de 1 em 1 metro. É para isso que a gente vai calcular. Diga. Essa curva é metro a metro. Isto. Beleza, obrigado. O que que Cristiano, acontece? Como é que... Oi. desculpa, foi a partir desse daí que a gente fez o cálculo das APPs, que tem um córrego aí embaixo, a gente Sim, colocou 30 metros de offset aí e viu onde que estava dando essas áreas de APPs. isso. Aí o que ela passar para dentro desse limite que a gente colocou aqui, tem que debitar. Exatamente isso que a gente fez, a gente debitou dessa área. Isso. Porque basicamente essa é a área de APP que tem. Porque topo de morro a gente nem vai considerar aqui, entendeu? Sim, sim. Porque ele é todo uma encosta. Aí, né, para ver a questão da declividade, assim, vocês podiam fazer com CAD Earth, por exemplo, já daria um resultado de declividade mais ou menos com classes e categorias. Mas aí um jeito que a gente pode fazer, né, que se fazia antigamente, né, quando não tinha algum recurso, alguma coisa dessa natureza. O que é que eu vou fazer? Eu vou tentar gerar as manchas de declividade para vocês e postar lá para vocês, tá? Sem problema. Aí o que que eu vou ensinar para vocês quando vocês não têm recurso, né? Então vou desenhar uma linha aqui, tá? Numa área que eu quero calcular a declividade mais ou menos daquela encosta. Então vejam vocês, entre essa, tá todo mundo vendo onde meu cursor tá passando aí, não tá? Sim. Vejam que tem uma mudança de curva de comportamento de curva de nível aqui, e as curvas de nível mais ou menos vão até aqui, ó. Tá todo mundo enxergando isso aí? Que isso aqui seria mais ou menos uma encosta com uma declividade muito parecida? Aqui tem uma drenagem de água, desce uma água aqui, e aqui é o contrário, né? Aqui é uma parte em que a barriga do morro tá saindo para fora, e aqui a barriga do morro tá curvando para dentro. Então aqui é uma linha de drenagem natural de água, né? Naturalmente ela já deveria ser evitada de qualquer maneira, né? Porque aqui desce, toda vez que chove, ela vai descer por isso aqui que é chamado de Talveg. Vocês estão lembrados disso aí? Da parte de topografia? Sim. Sim. Então, Pronto. E aqui é o contrário dela, né? Para onde o morro, a barriga faz para fora, né? Então a água escorreria para dentro desse talveg aqui e desceria pelo talveg. Então mais ou menos essa mancha aqui, ó,
ela tem mais ou menos a mesma declividade. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou desenhar uma linha qualquer aqui, cortando esse troço todo aqui. Deixa eu ligar meu ortogonal aqui. Então, eu quero calcular mais ou menos a declividade, né, mais ou menos no meio, né, dessa mancha aí que eu estou vendo de conformação topográfica aqui. Então, o que que a primeira coisa que eu vou fazer, né, dar um measure aqui, vou medir, tá? Da hora que começa o meu terreno aqui, até a hora que termina o meu terreno aqui, tá? Então, quanto que está dando aí o resultado? 234 metros. Vamos arredondar. Então, vocês estão entendendo que na horizontal, né, olhando em planta, digamos assim, a gente tem uma planta, a gente pode dar até um trim aqui para ficar melhor ainda. Um trim aqui. Pronto. Essa linha que eu desenhei, então, aplicando aquela fórmula que a gente imaginou, que eu passei para vocês, né? Eu andei quantos que eu medi aqui? 234. Vou colocar 235, não tem problema nenhum, isso não vai fazer a menor diferença. 235 na horizontal. E como é que eu descubro quanto que eu andei na vertical? Pelo valor da linha de nível. Exatamente. Então, 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Então, eu andei quantos metros né? Vamos colocar 19 aqui, porque tem uma cor de nível que ela não cortou, mas está bem próxima. Então, 19 metros na horizontal, aí você faz, desenha aquele triângulo. 234 metros na horizontal, 19 na vertical. E aí eu vou dividir o quê pelo quê? É o desnível pelo comprimento. Exatamente, 19, né? Se quiser colocar até 20, isso não vai fazer a menor diferença. 20 dividido por 235. Quem faz essa conta aí para mim? Zero vírgula zero oitenta e cinco. Pronto. 0,085 vezes 100. 8,5. Pronto. Essa é a declividade nesse corte que você fez aqui, entenderam? Sim. Agora vamos fazer no outro aqui, ó. Façam aí para mim aonde as curvas estão mais distantes. Bem no meio aqui, ó. Aí a gente teria mais ou menos a mesma declividade nessa mancha aqui, ó. Se quiser fazer até por trecho, pode. Ah, eu vou calcular aqui nessa mancha onde meu cursor está passando aqui, ó. Eu passo uma linha reta aqui até, né, da primeira cor de nível até essa última aqui. Faz a mesma coisa, mede ela com o CAD, conta as curvas de nível, divide a altura pelo tanto que andou na horizontal, multiplica por 100.
Ô, Cristiano, eu achei em dois trechos aí, eu achei um no valor de 8,33 e outro no valor de 9,9 alguma coisinha. 9% de declividade. Faz a média. Aqui, ó, nesse trecho aqui, a declividade vai ser bem baixa, né? Se quiser calcular aqui, por exemplo, ó, faz a mesma coisa aqui, ó. São uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou colocar 6 curvas de nível, né? Dá um measure aqui, ó. Olha lá, 90 metros por 6 por 90, né? 6 por 90 vezes 100. Deu Provavelmente a área 5,7. que a gente vai usar mais para ocupar, né, vai ser exatamente essa que tem as declividades menores, né? Lembrando, gente, que como vocês mesmos já viram aqui, ó, até nesse mapa aqui, ó, só tem parte, tá? Das curvas de nível geradas. Ó, passa uma linha aqui, ó. E aí, né, esse foi o mapa que me passaram, inclusive, da prefeitura. Você vê que essa parte daqui da Bauxita, Vila Itacolomi, Lagoa, e aí até onde a gente está mexendo aqui, a Santa Cruz e tudo, por algum motivo obscuro, não existe essa curva de nível, só existe a de 20 em 20 aqui, ó, que são essas que estão colocadas aqui, que não resolve o problema da gente. Então a gente teve que gerar isso. Se for gerado, né, assim como eu vou gerar a declividade que eu vou pôr lá para vocês, agora que vocês já sabem mais ou menos que o software vai fazer isso em vários trechos, vai gerar uma curva mais orgânica, é claro, né, de declividade, ele vai fazer isso automaticamente. Então, tudo bem, mas aí, sabendo que isso é bem aproximado, entendeu? Então, tem que levar isso em consideração também. Vocês precisam entender o mecanismo, né? Como é que vai fazer isso aí. E assim, vocês dependem de um levantamento que a gente não tem, tá? A gente está fazendo aqui o que dá para poder fazer usando o material que a gente tem na mão, né? Então, para vocês verem como é que essas coisas todas precisam todas ser feitas. Olha só como é que está o de Ouro Preto. Em alguns pontos de 20 em 20 metros, outros de 10 em 10, outros de 1 em 1. Corta, né? Você vê que tem quadrículas aqui, as pessoas fizeram o que interessavam, né? A maior parte do centro histórico, isso e aquilo, o resto largou para lá. Então, esse é o mapa que, pelo menos do que eu tenho notícia, inclusive passado pela Defesa Civil, esse é o mapa que existe de Ouro Preto topográfico. Gilberto que me desminta se for o caso aí. Mas nem a Defesa Civil tinha outro mapa que não esse aqui. Outro levantamento topográfico que não esse. Então, eu estou inferindo que isso não tem nem na prefeitura, né? Estou errado, Gilberto? Não, eu acredito também que é só isso mesmo, viu? Pois é. Para você ver o nível de gravidade, né, do nosso problema, né? Fala, Isabela. Opa, foi mal. Não é nada, não. Cuidado aí, daqui a pouco você engasga aí. Não precisa ficar preocupado, não tá? Não engasgar, não. Ô, Cristiano, Oi. com relação à subtração dessa parte de declividade acima de 45, então a gente, pelo que está mostrando aí... Pelo que está no cálculo, não vai haver, né? Vocês não precisam preocupar com isso. Mas assim, eu vou gerar para vocês, porque o que acontece? Por lei também, você poderia construir se fosse entre 30 e 45? Poderia. A lei diz que sim. Desde que você tivesse um laudo geotécnico, entendeu? Então ainda tem isso ainda. É óbvio que assim, numa cidade como Ouro Preto, alguns cuidados têm que ser tomados. Mas em locais menos perigosos, vamos colocar assim, do que Ouro Preto, o que acontece? O pessoal não dá muita bola para essa faixa de 30 a 45, não, porque, principalmente aqui em Minas, né? Senão o seu loteamento dá um rendimento muito baixo, entendeu? Você tem uma área lá, vai calcular a quantidade de lote que você consegue colocar,
Se você começar a tirar muita coisa, ele vai dar 30% de aproveitamento, 35% de aproveitamento. Então, o ideal seria que ele desse 45%, 50% de aproveitamento, né? As áreas de lote finais, né? Dessem mais ou menos entre 40% e 50%, né? Até se der mais, ótimo, né? Se der 60%, beleza. Mas aqui em Minas é difícil disso acontecer. Quando você tira tudo, a produtividade cai demais, né? A quantidade de lote que você pode colocar num loteamento comercial acaba a qualidade cai demais. Ou então você vai ter que fazer um desenho urbano muito escroto para conseguir botar a quantidade de lote que você quer. E aí fica mais difícil, porque na hora que você chega na prefeitura, no órgão ambiental, nisso e naquilo, começa a ter esses problemas, né? Tem que colocar uma rua assim, de qualquer jeito, assim, porque senão eu não consigo resolver meu problema. Putz, vai dar problema, porque, né, pode ser que essa declividade, igual o cara queria aprovar o troço lá com uma rua com 20% de declividade. Não vai aprovar, não adianta. Aí você vai gastar dinheiro, gastar seu tempo, vai lá mostrar o seu desenho, e aí alguém vai olhar, um técnico vai olhar, vai falar assim, não vou, vai ter que mudar tudo, não vou aprovar esse desenho seu. Então, até 20 anos atrás, 15, 20 anos atrás, era mais ou menos assim. Quem geralmente fazia esses desenhos eram topógrafos, e o único critério, digamos assim, que o cara tinha é colocar a maior quantidade de lote possível. Isso parece muito lindo, porque você fala assim, não, se eu perco 10 lotes para ajeitar uma rua, colocar uma coisa melhor e tudo e tal, eu estou perdendo, vamos colocar aí 100 mil reais por lote, eu estou perdendo R$1 milhão. Não é esse o cálculo. Não é esse o cálculo porque o seu custo com infraestrutura vai subir demais. Se você for seguir a lei 6766/79, desde aquela época que ela já obriga o empreendedor a custear toda a infraestrutura. Então, quanto pior suas ruas são, em termos de desenho, em termos de declividade, muito maior é o seu custo para resolver essas coisas. Tá? Se você não vai seguir essa lei, se você vai seguir contra a lei ou fora da lei, isso é problema seu. Ok, cada um sabe de si, né? O golpe é válido. O problema é ser pego dando o golpe. Então, assim, né? Às vezes as pessoas escolhem dar o golpe. Foda-se a lei, não quero nem saber, não vou fazer nenhuma dessas coisas, não. Então vou fazer tudo os cocos e tudo e tal. Corre o risco de alguém pegar você no pulo e aí fica complicado, porque você já gastou horas de construção, né, para poder fazer aquilo ali. Se tiver tudo calculado errado ou calculado pelo mínimo, né, calculado pelo mínimo e executado pelo mínimo, corre o risco de não passar nas coisas, seu treco dá problema toda hora. Mas é assim, né? Tem certos empreendedores que pensam assim, os caras vão lá, invadem, constroem de qualquer jeito, moram ali a vida inteira, por que eu que estou fazendo a coisa razoavelmente bem feita, não posso fazer mais ou menos pelos cocos também? Poder pode, mas aí é uma outra questão, né? Aí complica, né? Às vezes complica, né? Então, às vezes pode fazer, né? Mas não é o que a gente tem que falar para vocês, né? Tem que falar para vocês que tem que seguir o que está na lei. Primeira que a gente tem que observar é 6766/79. Ela vai falar isso tudo. O empreendedor é responsável por fazer tudo. Implantar o grade da via, toda a infraestrutura de drenagem, esgotamento sanitário, tratamento e abastecimento de água. Ele tem que entregar o lote com tudo isso na porta do lote. Então o cara compra o lote para construir qualquer coisa que ele quiser, desde que esteja dentro da legislação construtiva do município, né, ou alguma coisa assim, mas ele compra aquele lote de terra, né, que no caso seria um desses aqui, ó, que tem 150 metros quadrados, como eu coloquei para você. Se isso fosse um lote comercial, o cara pagaria isso aqui sem pensar ainda na projeção dessa casa, porque ela está colocada aqui porque é tipo minha casa, minha dívida. E aí, assim, né, quando ele compra esse lote, seja lá que metragem for, e aí quando não é um A6, por exemplo, ele não pode ter menos de 300 metros quadrados em hipótese alguma. Mesmo assim, tem gente que vai e consegue aprovar na prefeitura lotes, por exemplo, de 220, 250 metros quadrados para vender comercialmente, vai saber, né?
Tem gente para tudo, né? Tem gente que mata um ou outro, quanto mais fazer lote menor para vender mais caro, né? É fácil isso. Então, assim, via de regra não poderia, mas tem gente que aprova lote de qualquer jeito. Então, na hora que ele compra o lote, seja lá que tamanho que for essa projeção de lote dele, ele tem que ter tudo na porta. A rede de esgoto tem que estar passando na porta, ele vai fazer a ligação, né, do esgoto dele, da casa, para a via, para, né, a caixa de esgoto que está colocada na frente caixa de passagem que está colocada na frente do lote dele, tá? Então, ele recebe quando ele compra o lote, ele deveria receber, né, o ponto de energia elétrica, o ponto de água tratada, para ele só instalar o relógio dele, o cavalete, né, no caso, né, instalar o relógio de luz, instalar o hidrômetro, né, da água, e a caixa de passagem colocada na frente do lote dele, para ele poder fazer a conexão, né, de esgotamento sanitário da casa dele para o esgotamento que já está passando na via. A mesma coisa a drenagem. Tá? Ele deveria dar um jeito de jogar essa drenagem, né, na caixa de rolagem da via, pelo menos, né, para de lá, né, da guia e meio fio, ela entrar na boca de lobo, da boca de lobo, e isso tudo tem que estar pronto. Então a 6766, apesar dela ser de 79, ela já prevê esse tipo de coisa. O problema da 6766 é que ela não prevê, por exemplo, o que você faz na prefeitura, Gilberto, que é regularização fundiária. Muito pouca coisa, ou quase nada, na verdade ela é omissa, né? Isso é uma das coisas que a gente mais observava na lei 6766, é que ela era omissa com relação à questão da regularização fundiária, que era um dos problemas maiores que a gente tem na cidade brasileira, tá? Então, estou botando uma outra linha aqui, né, para calcular outra declividade, por exemplo, né? Então, você pode ir cruzando isso aqui, calculando declividades. Então veja que até a 6766 já prevê isso tudo. Então o que acontece? Quando você coloca ruas muito difíceis, com muita curva, às vezes com mais de 90 graus entre as curvas e tudo, tudo isso fica igual a custo maior da sua implantação de infraestrutura. Tá? Então, o custo maior da sua implantação de infraestrutura é igual a um custo maior para o próprio empreendedor. Então, se esse custo ficar muito caro, às vezes é melhor você perder 10 lotes do que você pagar, né, a infraestrutura, desde que você vá fazer ela, como eu disse, né, desde que você vai fazer ela bem feita, né, do jeito como os técnicos calcularem lá, né. Então o cara calculou lá a drenagem, ó, aqui você vai ter que colocar uma galeria aqui de 1,20 m, né, 1.200 milímetros. Aí ele vai lá e coloca uma galeria de 400 milímetros. No lugar, né? Só o cálculo que está dizendo que é 1.200. Lá em campo, lá na construção mesmo, né? Quando se você fosse desencavar e tudo tal, você ia descobrir que ele colocou uma galeria 3 vezes menor. Então, assim, tem muita gente que faz isso, tá? Então, se for para fazer desse jeito, qualquer coisa serve. Aí, agora é por isso que eu falo com você. Quando você vai fazer essas coisas, tem que depois ter uma reunião, né? Onde vai ser lavrada uma ata, que é aquela reunião, né, e uma ata de transferência de toda a infraestrutura e de todos os espaços públicos, né, para a prefeitura, se isso não for um condomínio fechado. Não vai ser o caso nosso aqui, também, tá? Isso aqui vai virar uma parte da cidade. Se isso não é um condomínio fechado, e depois isso tudo vai passar para a mão da prefeitura, para a prefeitura da manutenção, é razoável pensar que a prefeitura teria que vir olhar os projetos todos, aprovar todos os projetos executivos e fiscalizar a construção, né, as built, como construída, como está sendo construída. Porque uma coisa é você aprovar o projeto na prefeitura falando tem 4 andares, outra coisa é você chegar lá 5 anos depois e descobrir que tem 6. Tá? É a mesma coisa. Então o cara calculou e aprovou na prefeitura que a avenida principal dele lá, ou a rua principal lá do loteamento dele, vai ter que ter uma galeria de drenagem pluvial de 1.200 milímetros. Tá? Então já tem já. Antigamente era difícil achar, você achava um manilhão só até 1.000 milímetros, até 1 metro. Agora já tem de 1.200. Só que o cara calculou 1.200, mas chegou lá e fez isso que eu falei com vocês. Chegou lá e colocou uma manilhinha de 400 milímetros, recebendo a água toda da rua inteira, isso e aquilo. Assim, a chance de arrebentar isso tudo e dar tudo errado é muito grande. Ah, depois a prefeitura pode processar ele e tudo tal. Sim, mas vê bem.
prefeitura vai ter que processar a empresa vai ter que, a justiça brasileira anda muito rápido, para não dizer o contrário, a justiça brasileira vai ter que dar ganho de causa para a prefeitura. Aí, no dia que a prefeitura acionar a empresa com a sentença para ela poder fazer os reparos, tenha certeza plena e absoluta que o dono da empresa já abriu falência e a empresa não existe mais. Aposto com vocês. Aposto e ganho. Tá? E aí, como é que faz? A bomba vai explodir na mão da prefeitura do mesmo jeito. Dar manutenção o tempo inteiro para uma coisa que não foi você que construiu já é ruim. Imagina você dar manutenção para uma coisa que você sabe que é péssima. Ou que você nem sabe o que é que tem lá embaixo. Por isso é que a realidade brasileira é desse jeito. Quando a gente está mapeando as coisas, a gente não faz a menor ideia, nem a prefeitura sabe exatamente o que está acontecendo naquela via. Aqui passa uma drenagem? Não sei. Essa é a resposta. Geralmente você tem que ficar contratando pessoas que participaram, né, ou engenheiro, ou mestre de obras, ou peão que trabalhou na obra, alguma coisa, que conhece aquilo ali para poder chegar e falar assim, olha, aqui passa uma drenagem de tanto, porque eu participei e tal, tive lá dentro e tudo e tal, ajudei a colocar isso aqui, ou então um engenheiro que entende, não, eu vi o pessoal construir, eu vi que tem uma caixa de passagem que passa aqui, esquecer de pôr a tampa, mas tem nessa altura. Assim, pensar nas coisas dessa é ridículo, né? Porque isso devia tudo a prefeitura ter, né? O certo era a prefeitura ter o as-built disso, né? Como foi construído, né? Chama as-built. Todo mundo já ouviu falar disso? Não? Projetos as-built. O que é as-built? Tradução do inglês. Ninguém? Seria conforme construído. Isso quer dizer o quê? Você já está dando a licença poética para quem vai construir. Foi projetado de um jeito, alguma dificuldade aconteceu em campo, ou não acharam o material, ou não deu para fazer, e aí não é mais conforme projeto, tá? Não é mais by design, conforme projetado. Agora passa a ser as built, conforme construído, tá? Não é mais por projeto, e sim como foi construído. Desde que desde que essas diferenças não sejam muito grandes, você deixe isso devidamente registrado em algum lugar, razoavelmente ok. Não é ok porque não vai resolver o problema, mas pelo menos a informação você tem, tá? Quando você não consegue registrar isso, é o caso mais grave. Não só você construiu diferente do que foi projetado, como você não faz a menor ideia exatamente do que foi colocado, né? Conforme a realidade, né? Conforme está embaixo da via lá. Então, esse as-built é uma das coisas que a gente vai ter que ficar atento, né? E ter esse registro de alguma maneira, mesmo que seja em BIM, em AutoCAD, seja lá o que for, para não ter que ficar chamando, né? Um peão que um dia trabalhou na prefeitura, naquela obra que fizeram não sei o que lá mais, de não sei o que lá mais, para o cara ficar dizendo, olha, aqui passou uma drenagem, não, nessa rua era para ter, mas não tem, não, naquela ali tem, não, aqui só tem a boca de lobo, mas a boca de lobo não leva para lugar nenhum. Complicado essa história. Então vejam vocês. Isso acontece mesmo, tá? Na época não, eu sei. do tratamento de água, tinha um cara lá, acho que o nome dele era Mantino. Aí o cara já estava aposentado, não chama o Mantino que vai saber informar pra gente se tem ou não essa passagem aqui, essa válvula aqui e tal. O cara era. Se morresse, tava fodido, né? Pois é. Desse jeito. Então, assim, isso que o Gilberto está falando, a gente vê em tudo quanto é lugar que eu já prestei algum tipo de serviço, a gente vê. Ninguém sabe de nada, ninguém tem registro de nada, ninguém sabe nem se tem. Igual a gente estava perguntando assim, uai, se a gente só viu uma ou duas tampas, né, de ferro fundido, que é aquele posto de visita de esgotamento sanitário, lá na entrada do Santa Cruz, ali, depois que a gente passa a igreja de Santa Efigênia ali, quando a gente pega aquela estradinha calçada, que não tem quase nada ocupado ainda, antes de entrar no bairro Santa Cruz, ali naquela encruzilhada, eu vi lá
um posto de visita, né? Típico, assim, a tampa redonda de ferro fundido e tudo tal. Bom, isso aqui é esgotamento sanitário. Sim, mas se nas outras ruas todas não tem, né? Como é que a gente sabe que quem está conectado com esgoto ou quem não está? Se não está conectado com esgoto, está jogando direto na terra. E aí? Como é que faz? Esse é um problema, que esses projetos que eu passei para você tem isso. Tem esse projeto, né, mesmo que seja igual aquele ali, que aquele projeto foi feito há 10 anos atrás. Então, né, 12 anos atrás. Então, mesmo que seja unifilar, como está colocado lá, mas pelo menos tem um registro. Tá tantos metros de profundidade, a declividade é tanta daquela rede, isso tem, aquela tubulação tem tanto de diâmetro, o posto de visita está de tanto em tantos metros, né? Os postos de visita estão numerados. Né? Então, PV1, PV02, PV03, PV04, PV05. Então, eles estão colocados, tem jeito de você saber disso tudo. Se tivesse caixa de passagem, ia aparecer no projeto também. Então, CP, caixa de passagem 01, 02, tudo, aquela aula de drenagem. Todo mundo conseguiu abrir aquela aula de drenagem, acompanhou aquela aula de drenagem que eu coloquei para vocês lá? Todo mundo conseguiu ver os elementos? A Ana Luísa não vale, né? A Ana Luísa é meio CDF, assim, tal. Eu quero ver os outros. Isabela, Ana Luísa, as Isabelas, né? E as Anas Luísas são todo mundo. Vinícius, Matheus, Frederico, Jordana. Ok. Então, tudo tem lá. Caixa de passagem, posto de visita, tudo tem isso. Você vê, eu coloquei lá se eu não me engano, tem uma caixa de passagem, inclusive enorme. Tem um monte de tubulação chegando. O que acontece, gente, no território? Quando você tira o esgotamento sanitário de uma casa, ou a drenagem, tá? Você tem que dar uma declividade nela, né? Tem que dar pelo menos 3%, né, de declividade para ela poder descer, 2, 3%. Tanto de esgotamento sanitário quanto de drenagem. O que acontece? Quando ela chega no lugar em que você está trazendo de várias casas ou de várias coisas diferentes, ela chega num ponto só. Só que, na realidade, né, em 3D, digamos assim, uma vai chegar numa altura, a outra vai chegar 30 centímetros mais baixo do outro lado, a outra vai chegar 20 centímetros mais baixo, a outra vai chegar 1 metro mais baixo, a outra vai chegar 1,20 m mais baixo. Você tem que trazer essas diferenças de nível. Uma vai chegar com a tubulação de 200, outra vai chegar com a tubulação de 220 milímetros, outra vai chegar com a tubulação de 400 milímetros, outra vai chegar com a tubulação de 300 milímetros. Então, além de diferenças da tubulação, que você não tem como conectar uma tubulação na outra, isso não existe, nem em drenagem, nem em esgotamento sanitário, pelo menos não deveria existir, né? Todo ponto que você encontra uma tubulação com outra, mesmo que fosse igualzinha e estivesse chegando uma exatamente na mesma altura da outra, que na realidade é praticamente impossível. Ainda assim, toda vez que uma tubulação vindo de algum lugar encontra com outra tubulação vindo de algum outro lugar, ela tem que ser conformada por uma caixa de passagem. Não tem jeito. E na realidade, o que é que vai acontecer? Não vai chegar só 2, vai chegar 3, 4, 5, 6, em alturas diferentes, profundidades diferentes e tubulações diferentes, tá? Como eu falei. Então, como é que você harmoniza, né, toda essa parte líquida, ou de esgoto ou de drenagem, chegando num lugar só? Você tem que fazer uma caixa de passagem que tenha profundidade, largura suficiente para poder todas chegarem nessa caixa de passagem. E do fundo dessa caixa de passagem é que você tem que derivar uma outra tubulação descendo também em declividade para algum outro lugar, ou para dentro da galeria, tá? Ou para algum lugar de destinação final, onde você vai jogar aquele troço. Então, não tem jeito, isso é regra de projeto, inclusive. Vocês vão entrar mais em detalhamento, né, de projeto de esgotamento sanitário mais na frente, né? Acho que é o Paulo que vai fazer isso com vocês, e Tamara também, eu acho. Projeto executivo de esgotamento sanitário, né? Por isso é que todas as cidades têm assim, 90 e tantos % da mancha urbana servida por água tratada. Isso todo político gosta de falar, porque é fácil de fazer, deixa todo mundo feliz, porque você abre a torneira, tem água, tá?
E quando você vai olhar no IBGE também as taxas de esgotamento sanitário para aquela mesma cidade que tem 90 e tantos por cento da mancha urbana servida por água tratada, quando você vai olhar quanto da mancha urbana é servida por esgotamento sanitário, cai para 30, 40, tá? Aí, aquela história que eu falei com vocês, né? Isso é muito lindo politicamente, né? Bota lá a foto de um menininho, né, com um copo de água na mão, purinho e tudo, tal, tomando a água. Agora o bairro tal tem água e tudo tal. Quando você leva a água, não leva o esgoto, você cria, né, o que a gente chama de paradoxo infraestrutural, né? Está aumentando exponencialmente a quantidade de produção de esgoto e não está levando a rede de esgotamento sanitário. Então, abriu a torneira, 85% daquela água, 90% daquela água vira esgoto imediatamente, que é o que desce pelo ralo. Se você não tem rede de esgotamento sanitário ligando aquela casa, aquele bairro, né, a lugar nenhum, toda aquela água vai para algum lugar. Seja ela a água da pia da cozinha, seja ela a água do tanque, né, que seria já cinza, né, seja ela água marrom, né, da pia do banheiro e do chuveiro, né, seja ela água negra, que é da privada, tá? Se você não tem nada disso, todas essas águas, né, cinzas, marrons e negras, vão se encontrar e vão ser atiradas no meio. Numa encosta, num córrego, vai infiltrar, está infiltrando no terreno. Isso é muito comum, tá? Então, eu não duvido, por exemplo, que aquele fundamento que deu na rua direita lá, que tiraram tudo agora e tudo e tal, possa ser drenagem e esgotamento sanitário clandestino. Isso acontece demais. Muitas cidades eu já vi isso acontecendo. Nunca teve rede de porcaria nenhuma. Então, o esgotamento sanitário, a drenagem, tudo isso fica infiltrando no terreno décadas. De repente, a rua afunda. Isso quando não levam a casa junto. Entendeu? Então, assim, eu geralmente falava isso naquela aula de sistemas urbanos, né? E agora eu estou falando isso direto com o pessoal de instituições, de instrumentos de política urbana. O passivo que a gente tem para resolver enquanto engenheiro urbano, como profissional que conhece o que é uma rede de esgotamento sanitário, é capaz de fazer um projeto, né, de uma via de esgotamento sanitário, de drenagem, de abastecimento e tratamento de água, é esse tipo de problema que a gente vai pegar para resolver. Como é que resolve? Uai, como tá lá na rua direita lá, arranca o pavimento inteiro, cava, põe tudo, faz tudo de novo, né? Vai ser execrado pelo resto da população, vai ter que fazer o que nunca foi feito e jogar a conexão dele, né? A jusante, já pensando que dali você já vai partir para o bairro ou a porção da cidade que está jusante e vai fazer a mesma coisa até conseguir levar esse troço para fora da mancha urbana em direção a um AET ou alguma coisa dessa natureza, assim, né? Em termos de esgotamento sanitário, né? A drenagem você pode até, por bacia hidrográfica, né? Você pode fazer o projeto todo sempre jogando nas drenagens mais locais, assim, né? Esgotamento sanitário, você até vai fazer essa coleta, né? Também por microbacia ou por subbacia. Só que você tem que sempre jogar em algum tipo de rede que vai levando, vai juntando, levando, até ir para um sistema de ET. Belo Horizonte tem quase 3 milhões de habitantes, só Belo Horizonte, né? 5 milhões e meio na região metropolitana. Belo Horizonte, que é uma cidade com 2 milhões e meio de habitantes para 3. Tem 2 sistemas de ET, um que é o sistema Onça e outro que é o sistema do Arrudas. Por aí você tira, né? O sistema Arrudas e o sistema Onça, que é o córrego do Arrudas e o córrego Onça. Então, são ETs enormes e tudo e tal. Então, só para vocês terem ideia. Né? Não sei se a gente vai conseguir fazer uma só para Ouro Preto. Vai ter que caçar um lugar, né? Próximo também, né? Do córrego do Funil, no caso, que é o maior que a gente tem passando por aqui. A jusante. O problema é que a jusante de Ouro Preto está Passagem Mariana. E a jusante de Passagem Mariana está Mariana. Então, ainda tem isso para a gente ver, né? Aonde colocar isso aí dentro do território do município de Ouro Preto.
Para vocês verem como é que essas questões de território são complicadas e complexas. Eu nem sei se aqui tem o limite aqui para a gente dar uma olhada, mas eu acho que tem sim aqui. É aqui, ó, Ouro Preto, Mariana. Então, talvez possa ser pensado, né, um AET em algum lugar aqui, né? Vamos ver aqui. Provavelmente essa AET vai ter que ser aqui, ó, próximo do limite do município aqui. Em algum lugar aqui, ó, do funil. Ou na margem esquerda ou na margem direita, tanto faz. Tá? E aí você vai ter que coletar isso, fazer a classificação e a delimitação de cada uma das microbacias, subbacias, sair coletando isso de cada um dos bairros, levando por gravidade, levando. Isso quer dizer, no caso do esgotamento sanitário, né, e da drenagem, que do ponto onde você está saindo para o ponto onde você está levando, a dimensão, né, as tubulações só vão crescer. Tá? Então, esgotamento sanitário, quem sabe aí qual que é a diametração que sai de uma casa? De uma casa para a caixa de passagem do esgotamento sanitário. Ah, eu não estava apresentando aqui, não, eu sou um retardado mental. Aqui, ó. Vocês têm que me avisar isso aí, gente, ó, pelo amor de Deus. Oh, meu filho, acorda, você não está projetando. Agora tá todo mundo vendo, né? Sim. Sim. Gilberto, você é o culpado, viu? Você tem que me avisar aí. Acorda, José, você está... Aqui, ó, o limite de município aqui de Mariana com Ouro Preto. Então, provavelmente aqui depois do Taquaral aqui, ó, é o lugar onde provavelmente, se o município de Ouro Preto quiser resolver, né, o seu problema, né, de esgotamento sanitário, seria o lugar mais indicado para pôr um AET é aqui, tá? Nas margens do Ribeirão do Funil, próximo ao limite municipal com Mariana, tá? Então você vê que essa conurbação que eu falei aqui já, ó, entre Ouro Preto e Passagem de Mariana, não tem mais aqui, mas se a gente for olhar lá na imagem satélite, já está acontecendo já, né? Então, aqui o esgotamento sanitário já não é problema mais de Ouro Preto, porque já está dentro do limite Mariana, que Passagem de Mariana pertence a Mariana, eles vão ter que se virar por lá. Mas colocando a ET aqui, ó, vai ter que fazer a classificação de micro e subbacia desde o São Cristóvão aqui, desde a entrada da cidade, Passa 10, Vila Pereira, o diabo. E aí eu não sei, né? Por exemplo, aqui são vertentes diferentes, né? Então tem o córrego do funil de um lado de lá, e tem, né, o outro do lado de cá. Cada hora, aqui ainda é o funil, então essa parte toda aqui resolve dentro, né, do funil onde ele está passando, né? Mas daqui como é que vai resolver essa parte outra toda aqui, né? Que aqui já é outro córrego que cai aqui, cai ali, cai aqui. Tem o córrego do Carmo passando aqui onde a gente está trabalhando também, próximo de onde a gente está trabalhando. Então vê a confusão que é. Por isso é que ninguém quer resolver drenagem e esgotamento sanitário. Porque até para fazer o projeto é problemático. Dá um trabalho do cão. E é caro. E aí o que que acontece, né? Que de cada casa que sai dessa aqui, para um tramo de via desse, já sai com que eu estava perguntando para vocês, qual que é o diâmetro, né, da tubulação que sai residencial para a rua, para pegar o primeiro tramo de drenagem ou de esgotamento? 100, né? 100 milímetros. 100. Então, esgotamento sanitário tem outro problema, ele não pode ser pressionado, tá? Você não pode gerar pressão no tubo de esgotamento sanitário. Enquanto a tubulação de drenagem, ela deve trabalhar pressionada, quase sempre trabalha pressionada, porque desce uma quantidade, toda vez que chove, desce uma quantidade de água muito grande, vai pressionar, né? Tanto a tubulação, quanto caixa de passagem, quanto posto de visita, quanto boca de lobo, pressiona tudo. O esgotamento sanitário é exatamente o contrário. O esgotamento sanitário não pode ser pressionado, tá? Você só consegue colocar, você não consegue colocar estação elevatória também para estar bombeando esgoto em tudo quanto é lugar. Estação elevatória é um negócio caríssimo, porque tem que dar manutenção o tempo inteiro. Quando você joga a coleta de uma bacia ou de uma parte da cidade toda para um ponto em que você não consegue mais derivar dali para frente por gravidade, você tem que colocar, o nome já diz, uma estação elevatória. Ela vai pegar de um nível e ela vai bombear esgoto, que é diferente de bombear água, para um nível mais alto
para dali daquele nível mais alto, aonde você está jogando com o bombeamento, ela voltar a derivar de novo por gravidade para algum lugar. Então, assim, vejam que projeto de esgotamento sanitário, né? Pouca gente faz e pouca gente quer resolver, porque envolve todo o conhecimento que você tem de drenagem, cálculo de vazão, delimitação de bacia, isso e aquilo, só que você tem que fazer isso para o esgotamento sanitário, que você não pode pressionar. Então, quando você tem uma rua, por exemplo, como a gente tem aqui em Ouro Preto, ruas de 20% de declividade, às vezes 22% de declividade, a pergunta fica, né? Como é que você vai resolver o seu esgotamento sanitário se ele também não pode descer, né, uma declividade muito alta, porque vai pressionar a tubulação. Então, ou você coloca uma tubulação especial, que é bem mais cara, ou você tem que aumentar os poços de visita para poder o tramo entre um posto de visita e outro, você diminuir a declividade da tubulação. Olha que inferno. Via de regra, né, assim, em linhas gerais, uma rede de esgotamento sanitário, ela só pode ser, você só pode encher, né, a tubulação, né, a seção do tubo, no máximo até 75% da seção do tubo. Então, se você tem um tubo de 400 milímetros, que já é um tubo grande para esgoto, né, de 40 centímetros de diâmetro, você só pode encher 75% dessa seção, desse tubo de 400 milímetros. Se encher mais do que isso, ele começa a pressionar. E aí a tubulação que rompe é um problema, porque você tem que abrir a rua, descer, achar a tubulação lá embaixo, cavar em volta dela toda, tirar o tramo que está quebrado, botar um novo, isso tudo com esgotamento rodando. Então, daí vocês tiram a dificuldade que é, né? E é bom a gente estar falando disso para vocês verem como é que o desenho urbano da gente, ele reflete lá na infraestrutura. Porque não é só a via, eu vou colocar uma curva assim, vai entrar o carro aqui, vai passar ali, vai passar lá. Você tem que estar preocupado com a própria declividade, né? Longitudinal da sua via, porque tanto o seu passeio, quanto o seu meio-fio, quanto a sua sarjeta, quanto toda a infraestrutura que está enterrada ali de baixo, mais ou menos vai seguir a declividade da sua via. E numa região como a gente tem aqui, altas declividades, para tudo quanto é lado, fica muito difícil a gente resolver essas coisas. Tem jeito? Tem. Mas aí é que está, né? Você tem que entender bastante de um determinado assunto para você conseguir, né, botar a sua criatividade para funcionar. Sua criatividade não adianta de nada se você não conhece como é que as partes de um sistema funcionam, tá? Isso é mais velho do que cagar de cócoro, né? Isso é lá de Aristóteles e lá de Arquimedes, né, Eureka e tudo e tal, que já falava isso. Um sistema é muito mais do que a soma, simplesmente, das partes, tá? Não só você tem que saber como é que as partes funcionam, como você tem que saber como é que as partes funcionam toda vez que você juntar todas as partes para formar um sistema. Porque o sistema também tem um comportamento que vai além do próprio comportamento de cada uma das pequenas partes, tá? Então, tem que saber disso, tá? Não existe... tem gente que que não sabe fazer projeto de esgotamento sanitário, então você tem uma curva bem aberta, aí o que o cara faz? Desenha lá a linha, aqui vai passar o esgotamento sanitário, curvo também. Não existe isso, né, gente? Tubulação é em linha, né? Você não pode torcer o tubo ou colocar um tubo de um material corrugado que faça curva. Primeiro, não pode usar material plástico corrugado para fazer esgotamento sanitário, porque senão o esgotamento, né, aquela parte de esgoto ali, né, o tipo de material que desce pelo esgotamento vai ficar parado na rugosidade da própria tubulação, vai entupir toda hora. Então a tubulação tem que ser lisa por definição. E ela não faz curva. Então você tem que ir fazendo tramos de esgotamento sanitário, tramos de linha reta. Faz uma linha reta, lá para a rua a gente faz uma reta com outra reta e depois dá um fillet, para dar o raio de curva que a gente quer. Ok, isso é porque o carro vai passar, blá, 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 desenho urbano e tudo e tal. O esgotamento que está embaixo, né, tanto o esgotamento quanto a drenagem, são tramos que é uma linha que encontra outra linha e vai continuar sendo uma linha. E aí você tem que saber que cada vez que uma linha encontra com a outra e faz uma angulação,
mudou a angulação, né? Os critérios de projeto para esgotamento sanitário é esse. Mudou o diâmetro. Encontrou mais de um tubo num lugar só. Ou mudou de direção a rede, tem que pelo menos colocar uma caixa de passagem. Tá? Porque se você tem uma tubulação vindo assim, encontrando com outra que está assado, você está fazendo aquilo que eu te falei. Por mais que você seja um gênio do projeto e um gênio da construção, jamais você vai conseguir colocar um tubo, né, uma continuidade de tubo em direções diferentes. Isso é muito difícil de fazer. Quase que impossível. Tá? Então não é igual conexão de água de casa, por exemplo. Ah, põe um joelho aí e tal. Não tem joelho para 400 milímetros. Tá? Não tem joelho que funcione desse jeito. Nem válvula. Você tem que colocar o seu joelho, na verdade, nessa escala, não é mais uma peça do sistema que engata um tubo de um lado, um outro tubo do outro, e outro que chega de outro jeito. Você consegue juntar 3 tubos num joelho só. Não é. Né? O seu joelho, nessa escala, é uma caixa de passagem. Tá? Porque não tem outra alternativa. Não tem como. Então, para vocês verem, se cada tramo desse, né, em linha, quando muda de direção, é a mesma diametração, é a mesma rede, mas mudou de direção. O critério de projeto diz que você tem que colocar pelo menos uma caixa de passagem. Tá? Então, qual que é a diferença da caixa de passagem para o posto de visita? A caixa de passagem ela fica cega lá embaixo. Ela só consta no seu projeto. Para você achar ela, falar, ó, tem uma caixa de passagem aqui. Você tem que estar com o projeto na mão. Porque ela tampa, ela é tampada e passa a rua por cima e tal. O posto de visita, você tem a chaminé dele que vai até lá em cima. Na rua você tem aquela tampa de ferro fundido. Então você abre aquela tampa, tem uma escadinha de marinheiro, você desce até o que seria uma caixa de passagem grande, que cabe até um homem em pé lá dentro, para ele poder fazer trabalho de desentupimento, consertos, manutenções na rede, por aí vai. Estão entendendo, gente, até agora o que a gente está falando? Ô, professor, entendi. Eu tenho uma pergunta. Sim. É o seguinte, ó, por exemplo, aqui em casa, sai daqui de casa, da caixa de inspeção para a rua, só que tem uma outra caixa que eu chamo de caixa de inspeção também, no passeio, só que na rua. Uhum. Essa caixa seria também caixa de inspeção? E é correto que Se ela você exista na conseguir rua? inspecionar ela, ela chama caixa de inspeção. Ela tem tampa. Você não desce, mas ela tem uma tampa que você pode abrir. Então, sim, ela é uma caixa de inspeção, tá? E é correto ela ficar na rua e no passeio? Essa caixa do esgotamento sanitário, né, que você tem, porque o que acontece? Você tem toda a sua tubulação da casa ligada que vai levar na sua caixa de gordura, né, a caixa de inspeção dentro da sua casa. Dessa caixa dentro da sua casa para o tramo da rua, tem essa no meio do caminho que é que você, geralmente, você recebe quando você compra o lote, entendeu? Ela já está Entendi. lá, colocaram lá, ela já está conectada com a rede de esgotamento sanitário da rua. Por isso é que você, da casa, liga na sua caixa de gordura, da sua caixa de gordura você conecta ela com a caixa de inspeção que está no passeio, que já está conectada com a da via, entendeu? Entendi, certo. Aí depois você vem, faz o passeio, constrói seu muro e põe o piso que for, né, por cima da sua caixa de gordura, caixa de inspeção interna, né, e tubulação interna da casa. Porque você não pode, né, você ir lá dessa caixa de inspeção que está no passeio para o tramo da rua, que está passando a 1/3 lá, né, conforme eu expliquei para vocês lá, não é você que faz isso. Você não pode fazer isso, ir lá e abrir a rua para colocar a conexão. Ela tem que estar pronta, entendeu? Sim, entendi. Se ela não ficou pronta no parcelamento do solo, que é quando ela deveria ter acontecido, alguém, alguma hora, né, eu ia falar Copasa, mas é que é, sei lá, Copasa, Sanioro, qualquer um, vai ter que ela ir lá, abrir a rua, para poder colocar, né, a tubulação do tramo da via e fazer essa conexão para uma caixa de inspeção para cada um dos lotes, cada um dos imóveis, entendeu? Sim. Por isso é que, assim, nem toda prefeitura, né, ou seja, 95,32% das prefeituras, não tomam isso, né, sob sua responsabilidade, apesar de que, por lei, a responsabilidade é do município.
Só que o município não tem expertise, não tem funcionários, não tem projetista, não tem nada disso. O que é que ele faz? Ele terceiriza, ele contrata uma empresa, Copasa, Saneoro, lá em Itabirito. Quem é aquele de Itabirito? Como é que é? Sanai? Pai. Sai. Obrigado, Jordana. O município subcontrata, porque por lei a responsabilidade é dele. Então o que é que ele faz? Ele não sabe fazer aquilo, mas ele é obrigado por lei a fazer. Então ele chama alguém que sabe. Então ele subcontrata uma empresa e fala assim, olha, você vai fazer isso para o município. E como é que o município vai te pagar? O município não vai te pagar, quem vai te pagar é o usuário direto. Lá na leitura do hidrômetro dele, né, ele vai pagar pelo metro cúbico consumido de água tratada e X% disso, né, é para pagar a rede de esgotamento sanitário, porque X% daquilo entra como água, tem que sair como esgoto. Entenderam a lógica da cobrança, como é que é? Todo mundo já tinha parado para pensar nisso aí? Não tem como medir quantos metros cúbicos de esgoto sai de cada casa. É uma percentagem sobre a quantidade de metro cúbico utilizado de água tratada. Todo mundo entendeu? Sim, entendi. Você usa 2 metros cúbicos de água tratada, e isso ela consegue medir, porque entra no seu cavalete, passa pelo seu hidrômetro, e ali o hidrômetro consegue fazer a medição disso aí. Usou 2 metros cúbicos de água tratada, ok, então provavelmente ele vai te cobrar 70%, 80% disso, né? Falando para você que aquilo é taxa de manutenção de esgoto, entendeu? É assim que cobra. Voltando aqui à vaca seca aqui do nosso mapinha. Eu vou lançar isso lá para vocês, mas vocês entenderam quando apertar o cinto aí, ou apertar a dor de barriga, como é que vocês fazem o cálculo de declividade? Por área? Hello? Ô, Cristiano, eu Yo. entendi. Isso vai variar conforme também porque essa nossa é de 1 em 1 metro, né? Uhum. Isso vai variar também? Se você tiver de 5 em 5 metros, né, de 10 em 10, de 20 em 20, depende do tipo de levantamento. Essa que eu gerei é aproximada, tá, de 1 em 1 metro, porque eu pedi ao software que fizesse isso, entendeu? Então, é óbvio que tem uma taxa de licença poética aí, tudo, tal, mas está mais ou menos próximo da realidade da área lá. Já começa por aí, né? Já é um absurdo você ter, numa cidade como Ouro Preto, que é patrimônio da humanidade, 75 mil habitantes, você ter metade da cidade levantada, né? Com uma coisa mais apurada, né? Um refino maior, né? Em termos de curva de nível, topográfica mesmo, né? Só metade da cidade tem isso, né? Um negócio beira o desespero, assim, né? Você olha uma coisa dessa e fala assim, inacreditável uma coisa dessa. Inacreditável o ponto de desaparelhamento, né? Despreparo total que os municípios brasileiros chegaram, né? Um negócio fora do comum, fora do comum. A gente fica aprendendo essas coisas todas aqui, que a gente precisa, primeira coisa que a gente precisa é de um bom levantamento topográfico. Olha o que a gente tem que estar fazendo aqui, já é a distância, já é uma porcaria. Horrível, né? Tomara que todos nós, tomara que vocês consigam aprender alguma coisa, né? Mas daqui a algum tempo, tomara que a gente evolua, né? E consiga esquecer isso. Putz, estudei isso remotamente, que coisa horrorosa. Presencialmente é horrível, imagina remotamente. Mas assim, é o que dá para fazer no momento, né? Então vocês veem o calamangal que é essa história, né? A dificuldade que ainda mais sem um levantamento topográfico, é um negócio inacreditável. Inacreditável. Por isso é que, assim, é duro agora para vocês, mas a gente tem certeza plena e absoluta que quando vocês forem egressos, vai ter serviço para nunca mais acabar na vida. Se finalmente, pelo menos 30% dos municípios brasileiros e mineiros resolverem fazer uma coisa minimamente séria. É trabalho pro resto da vida de cada um de vocês.
Não sei se isso é um consolo ou se isso acaba de desesperar todo mundo, mas e aí os trabalhos vão ser todos desse jeito, tá? O Gilberto tem a oportunidade de estar vendo isso todo dia e tudo e tal, mas qualquer um que for prestar serviço para a prefeitura vai sentir na pele o que é isso. Primeira coisa que você tem que fazer para qualquer coisa que você fazer é um bom levantamento topográfico. É exatamente o que nem isso a prefeitura tem. Aí já começa o problema, né? Já começa a complicação, né? Putz, como é que eu vou pensar nessas coisas se eu não consigo calcular a declividade, se eu não consigo saber exatamente o que desce, o que sobe, onde é que o córrego está passando direito, isso e aqui, como é que faz? Como é que eu gero manchas de APPs? Se eu não consigo calcular hipossometria, declividade, saber onde é que o córrego está passando para poder calcular APP, como é que eu faço? O que eu digo, né? Que tipo de decisão que eu vou tomar? Tira as áreas com mais de 45% de declividade. Eu não consigo calcular elas, como é que eu vou tirar? O problema é que vocês tiveram aí agora. Então veja, né, o nível que a gente chega, né, de dificuldade, né? Isso é real, viu, gente? Isso é real, isso faz parte do dia a dia. Hoje, para Belo Horizonte, nós, graças a Deus, depois de 30 anos da Prodabel funcionando, você consegue baixar informação fidedigna, razoavelmente atualizada, em todos os sentidos. Belo Horizonte já classificou todas as bacias, subbacias, e por aí vai, bacias locais e todas as declividades, tem tudo calculado para todas as coisas, tudo tal. Quando você tem um lote, já está tudo mais ou menos ali, né, gerado e tudo e tal. Mas mesmo assim, né, não justifica, né? Ah, mas Belo Horizonte tem 2,5 milhões de habitantes, tudo tal. Tá bom, mas Ouro Preto é patrimônio da humanidade, né, gente? Fazer um levantamento topográfico é uma coisa ridícula, assim, no sentido de dizer, não é possível que não tenha. Tanto é possível que tá aí. Olha aí o mapa aqui, a Defesa Civil passa pra gente. Como é que faz? É até de você pensar, né? Putz, coitado do Charles lá, né? Do Charles Murta, que é o chefe da Defesa Civil, né? Coitado mesmo. Porque tem que ir, é a vivência do cara, né? Ele não tem onde se amparar. Olha que merda. Então, é muito complicado. Esse exercício que a gente está fazendo agora, a gente está gerando isso tudo, gerando coisas que não tem, para poder fazer o exercício em cima disso, né? Até bom, porque vocês vão acostumando, né? Eu acho. Gente, a última coisa que eu queria lembrar para vocês aqui é isso aqui, ó. Quando vocês estiverem lá no mapinha de vocês, peraí. Eu esqueci de novo. Eu já coloquei para vocês aqui. O que vocês vão lembrar? Cada projeção dessa do prédio, aqui vocês podem considerar 4, 5 pessoas por cada uma da casinha geminada, né? Então, aqui é um lote com uma unidade habitacional para uma família. Por isso é que a gente deve fazer menos dessas aqui. Lembrar que cada patamar desse que está colocado aqui, ó, tá? É 4 unidades por andar, tá? E você pode ter até 4 andares. Então, cada patamar desse aqui, ó, você está colocando, quando você instala, né, quando você tenta colocar aqui, quando a gente for tentar colocar no terreno cada patamar desse, a gente vai descobrir que a gente não vai conseguir, né, aqueles lotezinhos lindos daquele projeto que eu fiz, que a gente fez lá para Lobito, lá que eu passei para você lá em Angola, né, os lotezinhos todos iguaizinhos e tudo e tal, é impossível, não vai conseguir. Vai ter que, né, um vai ter que abrir em relação ao outro, né? Você não vai conseguir essa pureza desse retângulo o tempo inteiro, né? De patamares de lote. Mas é só lembrar que quando a gente for instalar isso, e aí a partir da semana que vem a gente já pode fazer isso junto, com a tela aberta aqui, tentando, caindo, levantando, né? Desesperando, chorando, todo mundo junto, fica mais fácil, e um ampara o outro aí e tal. Lembrar que são 16 unidades, né? 4 vezes 4, né? 4 por andar vezes 4 andares. São 16 unidades para cada patamar desse. Então, vocês podem olhar até pela proporção aqui, ó, que um patamar desse, onde eu coloco 16 unidades habitacionais, é quase parecido com a projeção de 2 unidades habitacionais, quando elas são, mesmo sendo casinhas geminadas aqui, com 2 pavimentos, né? Então, mais um argumento em favor da utilização da tipologia de predinho, né, principalmente para ZEIs,
tá? Você otimiza toda a sua infraestrutura e numa área que você colocaria praticamente só 2 casas geminadas, você consegue colocar 16 unidades habitacionais. Fora isso, a sua prumada de esgoto é uma só para as 16 unidades. Seu ponto de distribuição de água potável que chega para aquelas 16 unidades é um só, mesmo que você divida ele em 16 hidrômetros, tá? Várias vantagens. Sua entrada para aquelas unidades todas é uma só. Então, assim, né, a rua que chega até cada uma dessas unidades é uma só. Então, o ponto de energia elétrica que chega vai distribuir em 16 relógios de luz. Mas o ponto que chega, né, para distribuir para 16 relógios de luz é um só. Então, né, vocês vejam que se eu juntar um lote desse com o outro, eu já estou conseguindo colocar 32 unidades habitacionais, tá? Aonde eu colocaria, sei lá, seis unidades de casinha geminada. Então, assim, é uma diferença de 5 vezes, mais do que 5 vezes mais, tá? Então, aí a arquitetura, mas a arquitetura de predinho, essa comum é terrível, é tenebrosa. Isso é uma outra história. Isso aí, você pode fazer um concurso público na prefeitura, né, para os arquitetos participarem, né, e os arquitetos vão submeter o projeto para aprovação na prefeitura, né, e aí uma das coisas que você vai julgar é o sujeito fugiu da tipologia comum, né, aquele agazão horroroso com telhado em cima e tudo tal. O cara fez proposições arquitetônicas, né, que eu resolvo as mesmas 16 unidades, mas aqui ele tem uma carinha mais abençoada, assim, não é tão amaldiçoado igual um predinho comum. Isso é uma questão arquitetônica, né, não nos toca, por exemplo, para um engenheiro urbano, isso é irrelevante. Absolutamente irrelevante. Qual que é a cara que isso vai ter? Isso não me interessa. Isso aí é com a prefeitura, né, a prefeitura de Ouro Preto, né, como patrimônio histórico da humanidade, né, como patrimônio da humanidade, devia estar preocupado com isso. E não falando assim, eu não vou colocar predinho porque predinho é muito feio. Não, o predinho tem várias vantagens, tá? Então, você vai colocar aqui centenas de unidades, né, num lugar onde você colocaria dezenas de casas. Essa é a relação que tem, entendeu? Não dá para uma prefeitura, né, que tem dificuldades financeiras chegar e falar assim, não, é muito feio. Eu não quero 300 unidades resolvidas em predinhos, não. Eu quero 300 unidades resolvidas em casinhas geminadas. Putz, só o custo que isso vai ter é um negócio absurdo. Muito, mas muito, 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 mas não é pouco, não. É muito, muito maior. Tá? Então não justifica. A cara que isso vai ter para nós, tipo assim, né? Eu não tô nem azul para isso. Quero nem saber. Não é problema meu. Isso é um problema arquitetônico. Eu não faço curso de arquitetura. Então o que vocês têm que saber é assim: eu resolvi que aqui eu vou botar um patamar onde eu consigo implantar um prédio que dê 4 unidades com uma caixa de escada no meio por andar. Ponto. Acabou. Essa é a minha preocupação que eu tenho que ter. E eu tenho que chegar nesse prédio de algum jeito, tá? Mesmo que eu não coloque 16 unidades, 16 vagas de garagem na frente dele, eu posso trabalhar com 0,25 unidades de garagens por habitação. Isso quer dizer que é 4 vezes menos. Então eu resolvo 4, 5 vagas de garagem para 16 unidades, né, no predinho. É uma possibilidade, isso aqui é uma vez, a flexibilização é total, tá? O ideal seria o quê? Pelo menos 0,5. Se eu tenho 16 unidades habitacionais, né, no predinho, eu resolvo pelo menos 8 vagas de garagem. Então, 0,5 vaga de garagem por unidade habitacional. Se eu não me engano, Belo Horizonte ainda está exigindo isso para umas ex, tá? Aqui em Ouro Preto, a gente pode trabalhar com 0,25. Se eu conseguir resolver 4, 5, 6 vagas para cada predinho, pronto, está resolvido o problema. É a vida, tá? O resto do povo para na rua, né, eu considero que nem todo mundo vai ter um carro. Ponto. É assim, tá? Quanto que tem uma vaga de garagem, professor? Vou desenhar aqui logo para vocês.
Aí eu desenho lá de novo e posto lá para vocês de novo, mas não tem dúvida não, viu? Vaga de garagem a gente considera 2,5 por 5, tá? É o tamanho, tá? Do desenho de uma vaga de estacionamento. Não é vaga de garagem, vaga de estacionamento. Aí, no caso, a gente vai estar resolvendo vagas de estacionamento. E aí eu vou postar mais aulas para vocês lá de cálculos de desenho urbano, que eu estava preparando, já acabei aqui já. Vou só passar elas para. Vou até mostrar aqui para vocês, já que eu estou apresentando. Estava aproveitando de outras disciplinas e tudo e tal, e vou passar isso tudo para vocês, pode ficar tranquilo, tá? Então vem desde condicionantes do traçado, né? Tá aqui, ó, topografia, clima, tudo para vocês terem isso aqui, ó. Tá todo mundo vendo minha tela aí ou eu tô de novo songamongando? Eu tô vendo. Ah, então tá bom. Não, é porque o retardamento aqui é muito. E às vezes eu tô falando aqui, tô olhando para minha cara feia aqui. Traçados, tipos de traçados, né? Então, a malha urbana ortogonal, não ortogonal, triangular, qual que é o que é correto, né? O que seria mais correto? Então, talvez esse segundo modelo aqui para Ouro Preto, né, seria o mais correto para a gente, né? Eu não tenho muita dúvida disso, não. Só que isso vai gerar o quê? Lotes aqui na ponta com formas triangulares. Eu acho isso um preço muito pequeno para pagar para uma adequação melhor do nosso sistema viário. Então, nosso sistema viário ele vai ter que passar no terreno mais ou menos como o meu cursor está mostrando aqui, ó. Vejam que aqui provavelmente é uma curva de nível, né? Que está no meio do lote aqui, pega essa via, com a outra curva de nível que está no meio desse lote aqui, pega na outra rua. Então, vejam que de um tramo de uma via para outra, né? Essa parte vai estar em declive, né, uma ladeirinha, né, mas vai subir o quê? De 1 metro para 1 metro. Então é uma boa declividade, né? Eu consigo resolver isso aqui, dá uma boa movimentação de terra, tá? Então esse desenho para Ouro Preto aqui certamente é muito melhor do que esse aqui. Não tenho dúvidas. Principalmente para a área que a gente está trabalhando lá, que a gente vai ter que trabalhar seguindo mais ou menos isso aí. Tá? Então vejam como é que tem aqui, ó, por exemplo, nesse troço aqui, olha, terreno acidentado, né? As relações que estão colocando aqui de ligação entre um ponto A para o ponto B, se você liga, né, fazendo uma curvinha e tudo e tal. Não tirei isso do sovaco, isso está em todos os manuais, né, tanto do Mascaró quanto do Moretti, né, são os mais famosos manuais de desenho urbano, né. E aí o arruamento vai ficar mais ou menos com essa cara, tá? O nosso vai ser provavelmente um híbrido entre esse e esse, alguma coisa assim, tá? Então tem tudo aí, ó. Forma da quadra aberta, uma praça no meio, né? E o desenho que vai gerar, até arquitetônico depois disso aí. Então tem alguns exemplos aqui, né? Como é que implantou aqui, ó, por exemplo, né? Com um tipo de terreno e tal. Então tá tudo aí, tá? Legislação urbana, parcelamento, tá? Como é que é isso aí, o que cada uma das leis, o que fala, tá? É obrigatória a transferência ao município daqueles 15% que eu falei com vocês, né? Que são as áreas comunitárias, né? As áreas institucionais que a gente chama, né? Então esse cálculo está saindo daí, tá? Várias considerações aqui, alguns exemplos para vocês verem, né, possibilidades e tal. Ok, gente? Hierarquia de via. Eu acho que vai ajudar vocês bastante, né? Eu acho que esse material aqui não foi em vão, não, né? Correto? Correto. Sim, acho que vai ajudar muito. Pois é, olha aí, olha, isso aqui é de um arquiteto lá em São Paulo. Olha só, são predinhos. Veja como é que ele usou a caixa d'água, tá vendo? A caixa d'água tubular em cima do prédio. Aqui, ó. Caixa d'água de cada um dos predinhos é esse tubo colorido aqui, ó, tá vendo? Você pode usar isso, inclusive, para poder, de referência, assim, ó, o meu prédio é o azul, é um dos amarelinhos e tal. Então, assim, não é problema nosso, entendeu? Isso é uma questão arquitetônica, assim, né? Isso aqui é um predinho básico, desses tipos que a gente falou aí, né? Com 16 unidades, 4 por andar e tudo e tal. Ele resolveu, olha que tem uma parte, né? Provavelmente tem unidades para baixo, né? Então ele entra num nível, né? Tem uma escadinha, entra num nível, tem X unidades para cima e X unidades para baixo e tal. Isso aí não é problema nosso, né? Isso aí o arquiteto tem jeito, olha só, né? Tem outros modelos, né?
que não são tão tenebrosos assim, igual esses predinhos, que até aqui na Lagoa tem um bocado deles, né? Horrorível, assim, né? Então tá aí, ó, declividade, né? Por exemplo, de ruas e acessos às habitações, tá aí, ó, ruas residenciais. Olha só, o conselho é 9%. Né? Nós não vamos conseguir isso. Tá bom, mas né, tá aí pelo menos a referência, né? É para vocês não cometerem o erro que o caba lá cometeu, né? Fiquem tranquilos, quase todas as minhas vias têm pelo menos 20% de declividade. Ô, camarada, me poupe, né? Não dá, né? É complicado, né? Não vai aprovar, não tem jeito. Então, algumas seções aqui, essas viazinhas aqui, por exemplo, quando não tem drenagem, né? Então, de repente, né, pode ser a drenagem no meio, só para escorrer a água mesmo, quando não tem elementos, né? A boca de lobo tinha que estar aqui do lado, aqui e tal, né? Não está, né? Quando não tem nada, né? E as seções de vias possíveis, né? Então, passei lá de algum jeito, pelo menos tem o meio-fio, né? E a rua abaulada formando, né, a sarjeta no canto aqui, né? Ou o contrário, né? Por exemplo, quando você tem essa possibilidade aqui, né, já o muro ou a casa direto aqui para a rua, né, não tem o passeio. Então, o ideal é você jogar a declividade para dentro, né? O jeito de você resolver, por exemplo, vias em áreas informais, que você tem os barracos todos voltados para os becos, né? E aí você está num beco ali de 90 centímetros, 1 metro e 20 o beco tem. É o único logradouro que as pessoas têm para chegar na porta de casa, né? E ali daquele beco você já tem a porta da casa da pessoa entrando para dentro da sala da pessoa, né? Então você não vai resolver a via desse jeito aqui, porque desse jeito a água vai bater em cima da via, vai correr para a lateral. Como você tem a porta da pessoa bem aqui, na hora que inundar isso aqui, inunda a porta e a sala da pessoa. Então você joga a declividade transversal, né, da via, ela troca, ela passa para o meio, para você tirar a água de perto da casa da porta da casa das pessoas. Estão entendendo isso? Em vez de você jogar a água, né, da declividade transversal da via para as laterais, você joga para o meio. Por quê? Porque se você jogar para as laterais, você está jogando para dentro da casa das pessoas, entenderam? Sim. 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 Pois é isso. Então tem algumas dicas, alguns desenhinhos, tá? Para vocês. Olha aí o passeio mais indicando como é que faz, perfis de via, tá? Então algumas classificações viárias aqui, vaga de estacionamento também, tá? Então acho que isso vai ajudar vocês um bocado, tá bom? Olha aqui uma vaga de estacionamento já com 2,30 por 4,50, né? Tem outros tipos de estacionamento? Tem. Com angulação, por exemplo, né? Essa é a angulação de 45 graus, essa é a angulação de 60. Então, a depender do jeito, né, como você quer instalar seu troço, né? De repente, desse jeito aqui, não resolve. Você não tem caixa de via para resolver isso. E aí você diminui um pouco, né? Coloca assim. Ou então coloca assado, né? Como está aqui, ó. 30%, ou então até paralelo aqui, que a gente chama, né? Estacionamento paralelo à via. Tá? Que é o mais comum, por exemplo, em ruas de grande circulação. Então tem todos esses exemplozinhos aí, tá? Eu acho que vocês vão se divertir bastante aí, tá bom? Ô, Cristiano, no cálculo, o material que você apresentou é muito bom. Aí, no cálculo que a gente fez, que você pediu, a gente achou uma área útil, subtraindo a área de proteção, as demais, institucional e verde, a gente achou uma área de 68.739, mais ou menos, metros quadrados. Ok. Aí, no caso, essa área, você colocou uma consideração lá de 60 habitações por quilômetros quadrados? 60 habitantes por quilômetro quadrado é a densidade demográfica, né? Na verdade, deixa eu abrir ela aqui, eu acho que ela está até aberta aqui. Ó. 60 habitantes por quilômetro quadrado é a densidade que o IBGE diz que é a densidade mediana de Ouro Preto. Isso não significa que tem que ser assim. É só um dado, tá? A gente deveria, se a gente conseguir resolver, a gente tem que colocar o máximo de habitações, de número de habitações possíveis, tá?
provavelmente esse número de habitantes por quilômetro quadrado é considerando, por exemplo, casinhas geminadas, a unidade unifamiliar, tá? A gente pode dobrar, às vezes triplicar essa coisa aí com predinhos, por exemplo, entendeu? Não vai fazer diferença nenhuma, a gente não está fazendo isso pela cidade inteira. Isso é um exercício só para a gente saber. Se fossem casas geminadas que cobrem mais ou menos 0, tanto quilômetro quadrado, né? Que é o terreno de 150 metros quadrados, né? Quanto que 150 metros quadrados que parcela, né, de quilômetro quadrado? Então a gente poderia colocar até tantos terrenos desses por quilômetro quadrado. No predinho também é a mesma coisa, né? Quantos metros quadrados tem aquele patamar onde eu vou colocar 16 unidades? Ah, tem tantos metros quadrados. Então, esse metro quadrado é que fração do quilômetro quadrado? Vezes 60, por exemplo. Entendeu? Ah, entendi. É só para a então, gente ter uma noção, assim, olha, a média é 60. Eu estou colocando 180 por quilômetro quadrado. Mas dá para resolver bem, entendeu? Ok, sem problema. entendi. Então, aí dessa área ainda, a gente vai ter que tirar a questão do arruamento, né? E tem Exatamente. Tem que lembrar mencionamento. que tem que ter arruamento, área de estacionamento, mesmo que pequena, entendeu? E tem um dimensionamento assim para esse tamanho do lote para predinho e para unifamiliar? Ó, é esse que eu. Aqui, ó. Ah, esse daí que você mostrou aí, né? Porque eu não tenho esse arquivo, não, só tenho Ah, só mas ele das. tá lá eu já troquei ele já. É só você Ah, baixar de novo, tá? achou, obrigado. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Prédio com 4 unidades por andar, com caixa de escada no meio. Não importa a forma, tá? Eu já coloquei com sobra aqui. Então dá para implantar muito bem um predinho com 4 unidades por andar, uma caixa de escada no meio, e ainda vai sobrar para as laterais ainda. Isso aqui é só o patamar de implantação dele, entendeu? Ah, Aqui, ó, obrigado. 150 metros quadrados de terreno. Aqui tem 150, aqui tem outros 150. E a casinha tem 50 metros quadrados, porque ela tem 2 pavimentos. Então eu considerei, ou 40 metros quadrados, já não me lembro mais. Já considerei uma casinha aqui, né, que é duplicada, né? Se eu tenho 40 metros quadrados de projeção, na verdade a casa tem 80, né? Porque são 2 pavimentos. Mas o lote dela, que é o que importa, e aí, como elas são geminadas, né, o nome já diz isso, elas estão coladas umas nas outras, né? Isso melhora muito a condição, por exemplo, de parede hidráulica, né? Você vai resolver seus banheiros e cozinhas da casa toda aqui nessa parede aqui, para você colocar sua tubulação só nessa parede aqui. Então é bem melhor também isso. Por isso é que a casinha geminada é melhor do que a casa solta no meio do terreno, quando você faz casas para Z's, né? Então, considerando que elas são geminadas e vão estar coladas umas às outras, uma de costa para outra, né? Aí, então, a gente coloca sempre 2 terrenos de 150 metros quadrados. Qual que é o desenvolvimento disso aqui, né? O desenvolvimento disso aqui seria esse aqui, ó. Sacou? E assim por diante. Então você teria um lotezinho de 150 colado no outro, só que casinhas coladas de 2 a 2, entendeu? Entendi. Aí no caso ficaria como se fosse tipo assim, uma quadra com predinhos e uma quadra com germinados. Isso vai fazer parte da decisão que cada um dos grupos vai tomar, né? A gente já decidiu que vai fazer em grupo mesmo, porque senão vai ser um Deus nos acuda. A gente já está tendo dificuldade, né, de avançar e de fazer os exercícios mínimos aqui, porque ninguém merece esse ensino dessas coisas, assim. Por isso que não tem curso de arquitetura EAD, né? É meio óbvio isso, né? Porque, né, vai resolver isso tudo desse jeito que a gente está resolvendo aqui online. Olha a bagunça que vira a cabeça da gente. Então, assim, a gente vai ter que fazer isso junto a partir de agora, né? Ele vai ter que fazer o desenho da via, né? Então, provavelmente uma via que vai descer suavemente aqui, né? Vai passar pelo meio dessa área aqui, que é a área com menor declividade, né? Criando as quadras para as laterais dela, que chega aqui no fundo, a gente vai ter que fazer uma volta e voltar aqui, né? Ou então sair com a rua pelo lado de cá, né? Esse é o desenho que eu estou imaginando que a gente consiga fazer. Com essas curvas de nível do jeito que está aqui. Lembrando que elas são geradas, né? Que não é a realidade, né? Absoluta, né? Elas foram geradas para a gente poder fazer o exercício.
Então, provavelmente ela vai passar aqui do lado da quadra, onde já tem uma via, inclusive, né? Vai passar no meio dessa área com a declividade menor aqui, e vai sair do lado de lá, e a gente vai desenvolver para cima e para baixo dela, né? Digamos assim, né? Que aí a gente teria uma rua só para resolver, talvez com uma praça aqui no meio, alguma coisa assim, né? E resolver as áreas institucionais também. Ah, não, mas eu quero passar minha área institucional aqui para baixo. Vai ter que fazer um tramo de via e descer por baixo aqui, chegar nessa outra área aqui embaixo. Então aí vai depender muito do que a gente vai decidir. E aí eu sugiro que a gente daqui para o final das contas faça isso tudo junto, né? Em todas as aulas daqui para frente, raramente agora a gente vai ter aula assíncrona, tá? Então já vou avisando aí aos navegantes que, né, a coisa tá preta e a gente vai ter que fazer esse troço tudo junto. Então, a gente vai ter que tomar essas decisões todas conjuntas e no final das contas, se a gente chegar num desenho urbano razoável que resolva essas coisas todas para todo mundo, eu já vou dar graças, bater o joelho no chão e fazer uma novena para Nossa Senhora das Bicicletas Sem Freio. Ok, gente? Ok. Perguntas, desesperos, pânicos, alegrias, prazeres intensos, qualquer tipo de coisa é bem-vinda nesse momento. Essa Nossa Senhora eu não conhecia, não. É a Nossa Senhora das Bicicletas Sem Freio. Ela é aquela que, né, já tá para lá do, tipo, né, a vaca nem está indo pro brejo, a vaca já está atolada no brejo até a pleura, né? Então aí você clama por Nossa Senhora das Bicicletas Sem Freio, né? Nem sempre ajuda, né? Mas ok, gente. Professor, aí a gente calculou essa área útil aí, que deu Uhum. 68.739, e aí Uhum. a gente tem que fazer mais alguma coisa? Tem que a gente entregar isso em um Até documento? quantas unidades, levando essa projeção de lote, né, das casinhas geminadas e dos predinhos, quanto que eu conseguiria enfiar aí? Matematicamente ainda, tá? Isso é só para a gente ter uma noção, viu, gente? Tá, aí seria aquela conta que você mandou no arquivo, dividir a área em quilômetro quadrado por 60? Não, vocês vão transformar essa área que vocês têm agora em metro quadrado para quilômetro quadrado, só para ter uma ideia. Ou Sim. deixa ela em metro quadrado mesmo. Aí você vai pegar lá aquela projeção do predinho. Quantos metros quadrados tem aquilo ali? Ah, sim. Quanto daqueles que você consegue enfiar dentro da sua área útil, entendeu? Entendi, para achar o número de unidades possíveis. A gente pode fazer assim, pensar em 70-30, por exemplo. 70% do que eu for resolver é da projeção do patamar dos predinhos. E aí 30% seria a projeção das casinhas geminadas. Lembrando que a projeção das casinhas geminadas são 2 terrenos de 150 metros quadrados, um coladinho no outro. Não é um só não, tá? Tá, beleza. É como está lá o desenho. Então, a gente teria um número. Eu conseguiria fazer X unidades. Se vocês quiserem fazer X unidades mais aleatório ainda, vai fazer esse cálculo que a Júlia está perguntando aí. Se eu considerar que eu vou colocar a densidade demográfica, que já é a média de Ouro Preto, aí você tem que pegar a sua área útil, transformar em quilômetro quadrado, tá? E dividir por 60. A gente fez isso e deu um número muito petitinho. Deve dar um número ínfimo, tá? Isso. Deve dar um número ínfimo. Então, não vamos trabalhar com isso, porque não vai dar para fazer o exercício. A gente vai dar para chuchar o quanto a gente quiser aí, entendeu? Beleza, agora Nosso entendi. problema não é de área, de falta de área. Nosso problema é de aonde colocar as vias. Porque não é só sair colocando lotinho de predinho, de casinha em tudo quanto é lugar. É isso conjugado com as vias que entram e que saem, entendeu? Sim, entendi. Então pode até parecer assim, vou conseguir colocar um bocado aqui. Tem que lembrar de que a gente tem que chegar com as vias na frente de cada um desses lotes, né? Lembro lá que eu falei com vocês que todas as leis de parcelamento e uso do solo urbano no mundo, a única coisa que é comum entre elas todas é isso. Os seus lotes, seja do predinho, seja das casinhas, seja o que diabo for, uma das faces do lote tem que sempre estar
lindeiro, né, tem que sempre estar voltados para o logradouro público. O logradouro público é a via, é a rua. Entendeu? Sim, obrigada. É isso aí. Ok, gente? Vou botar essas aulas lá, só falta transformar aqui para PDF e chuchar lá para vocês. E aí, a partir de agora, toda semana a gente vai ter que ter nossas aulas. Vamos já considerar que todas serão síncronas e a gente vê uma ou outra que talvez não seja possível, aí a gente combina, tá? Professor, só mais uma coisinha. Sim. E aí a gente tem que fazer esses cálculos e enviar para você? Na próxima aula a gente verifica isso, tá? Tá, tranquilo. Juntos, tá bom? Tá. Só mais uma coisinha, agora é a última, Tranquilo. de verdade. Não, sem problema. Você já tem as notas dos trabalhos, professor? Não Fechadas? se preocupem muito com isso, não. Eu tenho aqui anotado as anotações em algum lugar, mas é tudo mais de 90, tá? O trabalho foi muito bom, Ah, então tá bom, obrigada. viu? Agora a gente tá mais flexibilizado, porque como eu já falei, né? Agora é a reza para Nossa Senhora das Bicicletas Sem Freio toda aula, toda semana. Professor, Oi? tá me ouvindo? Quem fala? Isabela Gomes. Isabela Gomes, custódio. Isso. A gente poderia marcar tipo uma segunda etapa para entregar, que a gente entregava tudo junto em vez de ficar entregando atividade picado? Poderia ser dessa forma? A gente poderia até marcar. Se vocês não importarem, a gente marca para daqui a 2 semanas, por exemplo. Eu acho melhor, porque aí já faz tudo, já entrega. Tudo bem. Marcado, então. Já não está marcado isso? Tem que olhar lá, porque o nosso cronograma não está sendo seguido à risca, né? Mas a gente pode confeccionar isso aqui agora, né? Igual a Isabela está falando. Daqui a 2 quintas-feiras a gente tem que estar com isso fechado, mais ou menos, para a gente poder resolver. Mas aí essa segunda etapa seria esses cálculos? Seria os cálculos e um anteprojeto, né? Já de vias e de locação desses lotes, né? Entendi. Aí esse anteprojeto seria o que a gente ia fazer junto aqui nas aulas. Nós vamos fazer junto aqui nas aulas. Ah, então tá. Obrigada. Tá bom? Ok. Beleza. Mais alguma coisa, gente? Senão finalizamos por aqui. Logo em seguida já vai estar disponível lá para vocês essas aulas em PDF, tá? Por enquanto, só isso. Ok. Boa tarde, professor. Obrigada. Tá bom. Boa tarde para vocês. Obrigada. Tá bom. Tchau, tchau. Obrigado. Falou. Tchau, Cristiano. Obrigada. Tchau.